Esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp ali num pequeno grupo em que a gente debatia alguns assuntos teológicos. E durante essa conversa, essa pessoa falou uma frase assim muito importante, que é uma frase do seguinte: eu não me guio por nenhuma teologia, por teologia de homens, porque comigo é só o evangelho simples, puro e genuíno, é somente o que a escritura diz. O engraçado é o seguinte, que numa pequena frase como essa, ali está embutido uma ignorância gigantesca e um desconhecimento que na verdade é fruto de um desconhecimento brutal sobre como que funciona a mente humana e as suas percepções. É exatamente sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Só que antes do assunto do vídeo de hoje, eu preciso te lembrar de se inscrever no canal, dar like, curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda a mensagem que tratamos aqui chegar a muito mais pessoas, beleza? Então tá, então vamos para o assunto. Lembrando uma coisa, que a gente estava falando sobre grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo também tem os nossos grupos aqui, você pode clicar lá, entrar e trocar ideia com a gente sobre diversos assuntos. Aí também, lembrando, eu vou dar os parabéns aí, agradecer muito aos novos membros do canal. Então, se você está aí assistindo, quer ajudar o canal, quer ter acesso, por exemplo, a estudos bíblicos, que eu já coloquei lá vários estudos bíblicos, seja membro do canal e ajude essa mensagem a chegar muito mais longe, tá bom? Então vamos lá, vamos para o assunto. Então, conforme eu estava falando, eu estava trocando uma ideia aí com uma pessoa no WhatsApp. Na verdade era um grupo de WhatsApp que a gente estava debatendo alguns assuntos e uma dessas pessoas veio com essa frase célebre aí, essa pérola, dizendo que na verdade eu tinha uma visão que estava pautada por uma teologia de homens e que na verdade ele não se pauta por teologia de homens porque o negócio dele é o evangelho puro, simples e genuíno, o evangelho, o negócio dele é só as escrituras, só a Bíblia. E aí, o que aconteceu? Esses dias atrás, também, eu estava ouvindo, que eu gosto, né, de ouvir alguns debates, alguma coisa, estava ouvindo um debate entre o pastor Vailate e o pastor Elias, eu esqueci o sobrenome do Elias, eu acho que é Elias Soares. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, eu vou pegar um trecho desse debate, bem rápido, um trecho de 2 minutos, em que eles abordam um assunto muito interessante que pode dar, que vai dar base aqui para o nosso assunto e o que eu quero trazer de mensagem para vocês nesse vídeo. Eu vou colocar aqui na tela só um minutinho. Pronto, já deve estar aparecendo aí para vocês. Eu só vou descrever, eu coloquei o blur aqui justamente para não ter problema com direitos autorais e tal, então eu fiz uma pequena modificação aqui. Esse vídeo está no YouTube e o título do vídeo é A Igreja Passará pela Grande Tribulação, na parte 1, porque esse debate ficou muito interessante, ficou em 2 partes inclusive. E aí, obviamente, você tem o Carlos Augusto Vailate defendendo a posição que sim, a igreja passará pela grande tribulação, e o pastor Elias Soares defendendo a outra posição. E aí, o nome desse programa é Vejam Só, tá? Então é um programa de debate muito interessante. Mas eu vou colocar aqui a fala do Vailate, porque isso daqui vai dar base, vai cair como uma luva para o que a gente está conversando aqui. Deixa eu colocar meu fone. Se vocês quiserem assistir esse debate todo, pode assistir lá, porque é um debate muito bom, um debate muito interessante, é um debate técnico, né? Então muitas pessoas não se interessam muito porque tem muitos termos técnicos e coisa e tal. Mas esse trecho que eu vou colocar fica no minuto 54 até o minuto 56. Eu vou colocar aqui já para vocês ouvirem. Desse entendimento do público original. Perfeito. Por exemplo, você vai estudar as parábolas de Jesus. Não é o que eu entendo da parábola, mas é o que aquele ouvinte ali entendeu. Correto. Porque senão a gente pratica a chamada exegese. Mas só outra observação.
É só para vocês entenderem aqui o que ele está falando de exegese. Então, esse debate sobre pré e pós-tribulacionismo é um debate muito técnico, né? E o caso dos dois pastores, eles são pastores técnicos, são pessoas estudadas, teólogos e tal. Então, eles estavam debatendo alguns trechos de algumas passagens bíblicas. E ele fez essa observação: se a gente não levar em consideração o que o público original entendeu da mensagem, você vai estar fazendo o quê? Uma exegese, né? O que seria exegese? Só para vocês entenderem. Exegese é quando você, através de ferramentas de interpretação de texto, você procura entender o que o autor quis dizer. Por quê? Quando alguém escreve alguma coisa, tá certo? Esta coisa é o pensamento da pessoa colocada num papel. Então, muitas das vezes, e quando você desloca este pensamento no tempo, você vai ter certos problemas. Por quê? Porque, vamos supor, se eu escrevo um texto hoje, eu vou fazer aqui uma frase simples para que vocês entendam. Não tem nada a ver com política, mas eu vou usar um exemplo de política. Eu digo assim: o Nove Dedos criticou o capitão. Por exemplo, eu escrevo essa pequena frase: o Nove Dedos criticou o capitão. Bom, se você é um brasileiro que está imerso na cultura brasileira, você está imerso nessa divisão política que acontece no Brasil, você vai saber o que eu estou querendo dizer com essa frase. Por exemplo, o Nove Dedos criticou o capitão. Só nessa pequena frase a gente pode, lendo ela, você imagina, eu escrevi essa frase e entreguei para alguém. Quando a pessoa pega esse pedaço de papel e lê, ele vai dizer: rapaz, esse cara que escreveu possivelmente é um cara pró-Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque ele está chamando o presidente Lula de Nove Dedos e está dizendo que ele criticou o capitão. Quem é o capitão? Bolsonaro. Só que uma frase dessa, na cultura de hoje, para uma plateia de hoje, você não precisa dar grandes explicações porque ela está culturalmente contextualizada. Agora pega esta mesma frase, e aqui não tem nada a ver com política, tá? Eu só usei esse exemplo porque eu acho que é um exemplo muito fácil, um exemplo muito prático para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer. Se eu pegar essa frase, transportá-la 100 anos para frente, será que alguém vai entender essa frase? Se o cara não entender a cultura da época, saber o que estava acontecendo, a disputa, a divisão política, será que ele vai entender essa frase? Então, olha só as dificuldades. Isso daqui é só um exemplo banal e simples, mas olha as dificuldades que uma pessoa tem para interpretar o texto. E a Bíblia não fica longe disso. Aliás, piora, porque a Bíblia foi escrita numa linguagem que hoje em dia é uma linguagem morta, foi escrita por pessoas numa cultura que não é a nossa. Então, tudo isso demanda esforço para que você entenda o que o autor está querendo dizer. Não adianta você, com o seu óculos de hoje, 2024, você lendo um texto de 2000 anos atrás, acha que você só vai dar uma leiturinha lá e entender sem nenhum esforço interpretativo. Você vai ter que ter um esforço interpretativo se você quiser entender com profundidade o texto. E aí é exatamente disso que ele está falando. Então a exegese seria esse esforço de compreender o texto pelo texto. Agora, o que é exegese? É quando você imprime a sua opinião no texto. Entendeu? Quando a sua opinião é impressa no texto, e a sua opinião sendo impressa no texto, você desvirtua o que o autor original quis dizer. É exatamente isso que ele está falando. Por isso que eu peguei o texto só de 2 minutos, porque eu estou falando, isso daqui é técnico, mas assim, a informação que tem aqui é muito preciosa. Vocês vão ouvir, vocês vão ver. Peraí, vamos lá. Eu digo às vezes para os meus alunos o seguinte: num certo sentido, eu vou usar algo aqui que talvez, em geral, muitos cristãos não saibam. Às vezes a gente usa o termo exegese, a preposição ex, para dentro, no sentido de que você está impondo um sentido alheio sobre o texto. Num certo sentido, que fique bem claro a minha palavra para não ser descontextualizada,
Num sentido, todos nós praticamos exegese. Por quê? Nenhum de nós é livre de pressupostos, de lentes, de perspectivas que previamente abraçamos, de modo que quando lemos o texto bíblico, quer pré, quer pós-tribulacionistas, não somos neutros. Então nós não fazemos uma exegese pura. Né? Não, eu vou ver só o que a Bíblia diz, como às vezes alguns costumam dizer. E a sua opinião fica para depois. Isso é o cúmulo da ingenuidade, porque ninguém lê a Bíblia de forma neutra e pura. Nós temos compromissos com perspectivas teológicas, exegéticas, gramaticais, culturais. O Elias tem, eu tenho, o irmão tem, os telespectadores têm. Então, neste sentido, um dos grandes desafios, Zeca, para nós que amamos a Deus e a sua palavra, eu tenho certeza que o irmão ama, o Elias ama, os telespectadores que vejam só, amam, mas entendermos que nós, às vezes, ou para não dizer em geral, praticamos a exegese. Nós não vamos para o texto bíblico neutro. Nós falamos muito do sola escritura. Mas eu perguntaria, sola escritura segundo a denominação e credo teológico de quem? Pentecostal? Reformado? É carismático? Pré? É pós? É luterano? Calvinista? Arminiano? Segundo as lentes de quem? Sem dúvida. Então é importante para os telespectadores não serem ingênuos. Não, aqui é o que só a Bíblia diz e eu estou dizendo tudo de forma neutra. As coisas não são bem assim. Tá? Seria ter um olhar muito romântico. Exatamente, né? Utópico. Ingênuo, muito ingênuo. Total. Né? Mas eu quis... Então, eu achei essa parte aqui muito, muito boa, porque é exatamente isso. Então, aquela pessoa do debate, quando me disse assim, não, para mim, olha aqui, ó, eu olho só o que a Bíblia diz, eu pego o texto bíblico aqui, ó, e fico aqui na comunhão, né, eu fico aqui no meu pensamento e Deus me revelará toda a verdade. Isso é uma ignorância, assim, isso é uma ignorância e uma arrogância, são duas coisas que estão juntas quando a pessoa afirma isso, porque é um desconhecimento de que quando nós olhamos para alguma coisa, quando olhamos para um fato, tendo o texto bíblico como um fato ali, é uma história que está sendo contada, nós temos os nossos pressupostos, ou seja, os nossos pressupostos, mesmo que a gente não queira, eles estão embutidos. E digo mais, quem não tem esta consciência, os pressupostos o afetam muito mais do que quem tem a consciência de que tem seus próprios pressupostos. Bom, quem já participou de estudo bíblico comigo, né? Então a gente tem um grupo de estudo bíblico esse grupo de estudo bíblico acontece toda quinta-feira, está acontecendo agora toda quinta-feira às 20 horas. Se você faz parte dos nossos grupos, você recebe esse convite. Ele acontece de maneira ao vivo e gratuito. Então você vai lá e entra e tal. E para os membros do canal, ele fica salvo, gravado, e você tem acesso aí aos estudos de maneira completa e você pode acompanhar tudo. Se perdeu um, você vai lá e assiste, é mais fácil. Mas assim, os nossos estudos bíblicos eu sempre trago perspectivas diferentes. Eu digo assim, ó, existem textos que são complexos, existem textos que as visões ali são múltiplas, entendeu? Eu falo assim, ó, na minha percepção, a visão mais acertada é essa daqui. Porém, você tem essa e tem essa, entendeu? Porque na minha percepção, de acordo com os meus pressupostos, a visão mais acertada é essa. Mas e de acordo com os pressupostos da outra pessoa? Isso não quer dizer, conforme a gente vê muito, não existe verdade, quer dizer, tudo é subjetivo. Não é. Tem uma verdade. O problema é que a nossa mente é limitada para compreender toda a verdade, entendeu? Esse que é o grande problema. Então, portanto, a gente tem que ser honesto e a gente tem que ser humilde. E outra coisa, quando os nossos pressupostos vão além do texto bíblico, a gente fica com o texto bíblico. Então, isso é muito importante. E aí, o desenrolar dessa conversa aí que eu tive com essa pessoa é o seguinte, ela ficou assim, não, é só minha, isso daí que você está falando como é filosofia e não sei o que lá, não sei o que lá. O fato é que a pessoa é lotada de pressupostos, tem um entendimento muito raso daquilo que está falando e acha
que está sabendo de absolutamente tudo. Eu trouxe esse vídeo aí, esse recorte, para você ver que este assunto, para quem é acadêmico, sabe disso de cor e salteado. Você não precisa ser acadêmico de teologia. Você pode ser acadêmico de qualquer área que você sabe, porque isso é muito comum na academia. Essa ideia de você entender que quando você observa um fato, você pode ter viés de interpretação embutido nesse fato. Isso, para quem é da academia, para quem é uma pessoa que é pesquisador e tal, sabe disso de cor e salteado, não precisa dizer. Mas para o público em geral, muitas das vezes essa percepção não é tão fácil assim. Então, por isso é que eu trouxe esse vídeo hoje, para trazer esse assunto. E aí, aliás, eu coloquei até um título chamativo aqui. Bom, o título que está na minha cabeça agora: Eu tenho o Evangelho puro e sem contaminação humana. O título vai ser mais ou menos esse daqui. É para chamar atenção mesmo. É um título que é para mostrar que muitas das vezes, porque assim, se eu falo uma coisa aqui que está de acordo com o seu viés, você vai dizer, rapaz, excelente, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, se eu digo uma coisa que você não concorda, você vai dizer, não, peraí, esse cara aí, esse evangelho não é o puro é o meu, entendeu? Então, por isso que toda vez que eu trago um vídeo, trago alguma conversa aqui pro canal, eu tento sempre calcar ela nas escrituras, baseá-la nas escrituras e mostrar que o ponto de vista ele tem uma corroboração nas escrituras, tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor e melhorar aí esse processo de entendimento e de aprofundamento nas escrituras, tá bom? E aí, se você assistiu o vídeo até aqui, dê o like, curta, compartilha, se inscreva no canal, seja membro do canal e ajude com que essa mensagem, esses ensinamentos cheguem a muito mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.